Será que existe um roteiro para a evolução de um mundo? Sabe, uma espécie de plano cósmico que guia uma civilização desde o comecinho de tudo até um destino grandioso? Bom, segundo o documento 52, que é a nossa fonte de hoje, a resposta é um sonoro sim. E a gente vai desvendar junto esse plano impressionante de 7 estágios. Ok, vamos lá. A nossa jornada hoje vai passar por 6 grandes momentos. Primeiro, o projeto geral. Depois, o despertar da consciência, o primeiro salto que a civilização dá, a etapa de aprimoramento biológico e cultural, a era da iluminação espiritual e, finalmente, o destino de luz e vida. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: a história de um planeta habitado não é só uma sucessão de acasos, muito pelo contrário, ela segue um plano que teria sido divinamente arquitetado, dividido em 7 épocas bem distintas, onde cada uma prepara o terreno para a próxima. E aqui, olha só, a gente tem um mapa completo dessa jornada. O mais fascinante disso tudo é que cada um desses saltos não acontece do nada. Cada transição é impulsionada pela chegada de uma missão celestial específica. Pensa nisso como um catalisador divino que eleva o planeta e o prepara para o seu próximo grande estágio de desenvolvimento. Agora, vamos rebobinar a fita lá para o começo de tudo. A Primeira Era. Aquele momento em que uma criatura deixa de ser só um animal e a faísca da vontade humana finalmente se acende. Esse é o ponto de partida, o exato momento em que um ser se torna capaz de fazer uma escolha de verdade, uma escolha consciente, como a de adorar um Criador. É aqui que nasce o livre-arbítrio, junto com uma linguagem bem rudimentar e, claro, os primeiros lampejos da imaginação. E a escala de tempo aqui, gente, é uma coisa de louco. Dependendo das condições do planeta, essa primeira fase pode durar de 150 mil a mais de 1 milhão de anos. É uma infância muito, mas muito longa para uma espécie mundial. Durante todo esse tempo, a evolução não para, né? O plano, segundo o texto, prevê o surgimento em sequência de 6 raças de cor, cada uma contribuindo com suas próprias características. A sociedade é tribal, bem primitiva, e a lei que manda em tudo é a da sobrevivência do mais apto. Depois dessa era imensa de desenvolvimento natural, chega o momento da primeira grande intervenção externa, o primeiro evento que pisa no acelerador da história. A chegada do príncipe planetário é uma virada de chave. Ele não é um líder que surgiu ali localmente. Ele é um administrador cósmico. A missão dele é bem clara: tirar a sociedade daquele caminho puramente evolucionário e colocar ela num rumo novo, um rumo orientado pela revelação. E o impacto dessa chegada é uau, imediato e muito profundo. Pela primeira vez, surge um governo central. As tribos começam a se organizar de um jeito mais complexo, a família vira o centro da sociedade, a agricultura floresce e um ideal de igualdade entre os sexos é introduzido. É basicamente o nascimento da civilização como a gente entende. E é bem aqui que o texto introduz uma reviravolta dramática, específica para o nosso mundo. Num planeta normal, esse período seria de um avanço super acelerado. Mas em Urântia, o texto afirma que uma rebelião desse mesmo príncipe mergulhou o mundo num ciclo longo de confusão e barbárie, desviando tudo drasticamente do plano original. Ok, se a etapa anterior foi sobre organizar a sociedade, esta agora é sobre aprimorar a própria biologia da espécie. E para isso, chegam figuras bem extraordinárias. O ponto crucial aqui é a biologia. Chegam Adão e Eva, que são descritos como elevadores biológicos. A missão deles, segundo a fonte, é literal: misturar o material genético superior deles, o da chamada raça violeta, com as raças do planeta para fortalecer e unificar toda a população ao longo de muitas gerações. Esse aprimoramento biológico, de acordo com o plano, provoca uma explosão na capacidade intelectual e criativa. É a era de ouro da ciência, da invenção, da engenharia. Um período de avanço tecnológico que, num mundo normal, seria muito parecido com a nossa era moderna. O objetivo final dessa fusão toda, dessa mistura genética, é capturado nesta frase: Deus fez todas as nações de um só sangue. A meta, no fim das contas, é a unificação biológica total da humanidade, transformando todos numa única e grande família. E, mais uma vez, o texto bate na tecla do contraste entre o ideal e a realidade que teria acontecido em Urântia. O plano era criar um povo unificado com uma só língua e uma cultura global. Mas, por causa da falha da missão adâmica, o resultado teria sido o oposto: uma humanidade que continuou dividida por raças, idiomas e nacionalismos. Depois de superar as fases biológica e social, o foco muda. Agora a gente vai para o campo espiritual e filosófico, com missões de um calibre ainda mais elevado.
Nesta fase, chegam dois tipos de filhos divinos. Primeiro, o filho magisterial, que age como um grande professor para elevar o pensamento do planeta. Depois, vem o filho auto-outorgado, que vai além. Ele encarna e vive como um mortal para revelar a verdade espiritual última de um jeito pessoal, direto. O resultado dessa iluminação em dose dupla é uma sociedade que finalmente transcendeu seus problemas mais básicos. A economia está estabilizada, a ética da regra de ouro é a norma e a cultura atinge um patamar moral altíssimo, liberando as pessoas para se dedicarem ao crescimento interior. E aqui, segundo o texto, a gente tem talvez a anomalia mais significativa de Urântia. Cristo Michael, que é identificado como o filho auto-outorgado, não chegou num planeta já pacificado e preparado. Ele veio muito antes do previsto, quase como uma intervenção de emergência no mundo que ainda estava lidando com as falhas das missões anteriores. A ordem das coisas foi completamente alterada. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande ato final de toda a jornada planetária: a transição para um estado de existência estável, aperfeiçoado e glorioso. Chegamos ao grande final, o objetivo de toda essa longa jornada. Depois de umas missões finais dos filhos instrutores da Trindade, que dão os retoques finais no desenvolvimento planetário, o mundo é oficialmente declarado estabelecido na era de luz e vida. A luta da evolução finalmente terminou. E como seria viver nessa era? Bom, se prepare. O governo se torna uma simples administração, a expectativa de vida passa dos 300, 500 anos. A morte natural se torna algo raro porque os mortais chegam a um ponto de fusão com sua parte divina interior. O planeta se torna um cidadão pleno do universo. É a realização da perfeição. O que nos leva à questão final. Se o destino de um mundo é luz e vida, o que isso realmente sugere sobre a natureza de qualquer jornada de desenvolvimento, por mais difícil e cheia de problemas que ela pareça? A mensagem central parece ser esta: por trás do caos da evolução e das reviravoltas da história, existe um propósito arquitetado, um caminho guiado que, no fim, sempre aponta para a transcendência.